Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 1. Calma aí, eu falei 5, né? Vamos começar a partir do 4. Depois segue o capítulo. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos, mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não estou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Versículo 9. Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes, e logo os chamou. E eles seguiram, deixando seu pai Zebedeu e os seus empregados no barco. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, essa é a sua palavra, ó Pai querido. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, que teu Espírito Santo, Pai querido, fale à sua igreja, fale comigo. Que eu seja apenas um meio pelo qual o Senhor vai falar conosco, porque precisamos de Ti, Senhor, neste lugar. Então, fala conosco, dia após dia. Amém e amém. Bom, nós estamos vendo aqui o surgimento de dois ministérios, representado através do livro de Marcos: João Batista e Jesus. E eles começaram o seu ministério com uma mensagem. E a mensagem era: arrependam-se, arrependam-se. E é interessante ver que a mensagem deles é semelhante ao que os profetas dos livros ali, a partir do livro de Isaías até o livro de Malaquias, eles iam pregando no meio dos séculos do povo de Israel. A mensagem do Evangelho começou com uma palavra chamando o povo para se arrepender. Eu estava lendo o livro de Daniel, o livro de Oséias, e no livro de Oséias, ele é contemporâneo do profeta Isaías, e no livro de Oséias você vê ele falando assim: olha, eu desisti de você, Israel. Você vê o Senhor falando assim: mas ainda eu ainda tenho cuidado com Judá. Ele estava apenas declarando que o povo de Israel ia ser levado para o cativeiro. E ali no livro de Oséias, ele, em vários momentos, ele fala: eu quero que vocês voltem para mim. Eu quero que vocês se voltem para mim. E o povo continuava obstinado. Hoje nós cantamos: te coroamos rei. E o Senhor falava: eu quero governar sobre vocês, mas eu desejo que vocês se arrependam dos seus caminhos, porque vocês se desviaram e se corromperam. E ele usa ali a palavra, né, que como se eles cometessem adultérios.
adultério, porque eles abandonaram o Deus vivo para se submeter aos deuses das outras nações. E a mensagem de Oséias era: arrependa-se. A mensagem de Isaías era: arrependa-se. Você vai ver os profetas ali chamando o povo e convidando o povo para o arrependimento. O profeta Joel convida o povo para um arrependimento ali, e há uma transformação naquela época em que o templo foi reconstruído. E Jesus chama o povo para o arrependimento. E João Batista estava ali pregando e chamava o povo para o arrependimento. E o arrependimento, ele vem com uma mudança de comportamento. Não existe arrependimento sem mudança de comportamento. Se houver isso, não é arrependimento, é apenas desculpas. E Jesus nos chamou para isso. Quando Jesus se encontra ali com os discípulos, ele chama eles para uma mudança de comportamento. Todos os dias eles saíam à noite para pescar. Todos os dias eles andavam, saíam de suas casas, se deslocavam para pescar, se preparavam as redes, lançavam ela ao mar e voltavam para suas casas, com ou sem peixes. Todos os dias. E todos os dias eles andavam longe do Senhor. A nação de Israel naquele tempo andava longe do Senhor. Tanto é que para se ouvir a pregação de arrependimento, não se ouvia essa pregação nos grandes centros de Israel. Tinha que sair, ir ao deserto para poder ouvir a mensagem de Deus. O quão longe estava aquela nação. E daí Jesus se apresenta aos pescadores. Antes ele ministrando, e depois ele se apresenta aos pescadores e fala: eu não quero mais que vocês sejam pescadores de peixes, mas farei de vocês pescadores de homens. E é interessante que eles largam as suas redes e vão ao encontro de Jesus, porque eles não ouviram apenas uma palavra ou uma história, eles ouviram que era necessário existir uma mudança, e essa voz que eles ouviram era do próprio Deus. Um dia eu e você estávamos cuidando das nossas redes, cuidando das nossas coisas, dos nossos afazeres, e a ministração da palavra foi destinada a nós, através de uma vida de uma pessoa. E aquela pessoa estava sendo usada pelo próprio Deus, te chamando para que você largasse os seus afazeres, mudasse a sua maneira de pensar, para viver a maneira que Cristo deseja que você viva. Hoje nós temos dentro da igreja e fora da igreja pessoas que falam: eu conheço Jesus, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu pastor, e conhece alguns versículos porque são os mais compartilhados em todos os cantos, mas não há mudança de comportamento, porque só conhecemos aquele a quem nós nos relacionamos. Quando Jesus chamou, ia falar o nome errado aqui. Quando Jesus chamou Pedro e chamou André, e eles começaram a andar com Jesus, eles começaram a ter um relacionamento. E nesse relacionamento é que eles se tornaram pescadores de homens no futuro. Foi na jornada com Cristo, foi na caminhada com Cristo. Nós deixamos tudo para viver conforme a palavra dele, porque Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante eles deixaram as redes e o seguiram. Eles se tornaram pescadores de homens não porque eles largaram as redes, mas porque Jesus os fez pescadores de homens. E eu e você só vamos ser algo em Deus, em Cristo, quando nós mudarmos o nosso comportamento, de acharmos que Deus é aquilo que nós formamos em nossa cabeça e começarmos a andar com Ele, para que Ele nos faça aquilo que Ele deseja que sejamos. A mudança para o arrependimento, a mudança é andando com Cristo. Ele nos chama, Ele nos diz: arrependam-se. E quando nós começamos a andar com Ele, nós vemos o quão deturpada era a nossa consciência sobre a palavra de Deus, e Ele vem alinhando o que é a verdade para nós. O mundo hoje diz que anda com Deus,
E essa mesma pessoa que diz que anda com Deus, que conhece a Deus, quando eu já ministrei, é a mesma pessoa que vira para o lado e amaldiçoa a pessoa que ele conhece. É a mesma pessoa que, ao mesmo tempo que está falando comigo sobre Deus, ele consegue falar 10, 30 palavrões na mesma conversa e acha que é normal. Porque o que se entende de Deus, as pessoas entendem que anda com ele, é que eu sirvo a Deus do meu jeito. E não existe servir a Deus do nosso jeito. O modo nunca vai ser como nós pensamos. Não conseguimos pegar Deus, que é um Deus todo-poderoso, o Senhor de todas as coisas, e moldar da maneira que queremos e falar: é assim que Deus é. Então, quando Jesus está ali andando com ele, ele diz a palavra do Senhor que ele chamava para arrependimento. Ele diz assim: o reino está próximo. E quem era o reino? Era o próprio Deus, o Emanuel, junto com eles. Então só existe uma transformação de comportamento, porque o reino está próximo, e esse reino é Jesus. E Jesus se chegou a eles, e eles começaram a mudar o seu comportamento. Nós conhecemos a história de quantas vezes Pedro foi uma pessoa usada por Deus, e ao mesmo tempo ele andava movido pelos próprios sentimentos, até o ponto de ser enganado por Satanás. Mas andando com Cristo, Cristo foi transformando a vida dele e foi moldando a sua forma, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Que quando nós vamos ver esse mesmo Pedro, que um dia disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e daí no outro dia ele tentou barrar o ministério de Jesus, dizendo: nós não vamos te deixar, e o Senhor não vai morrer. Daí depois nós vemos um mesmo Pedro falando: Senhor, eu irei contigo até o fim. E daí quando Jesus é levado ali pelos seus perseguidores, ele se afasta de Jesus e deixa Jesus ir ao longo do caminho. Daí Pedro é encontrado pelo Senhor pescando novamente, voltando à atividade que ele vivia antes, a qual Jesus disse que ele não viveria mais. Ali Jesus diz: Pedro, tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. E ali naquele encontro tem a mudança de Pedro. Pedro ele vê o transbordar e o cuidado de Cristo, dizendo: eu ainda estou contigo, para que você cuide das minhas ovelhas, para que você cuide da minha obra, para que você anuncie o meu reino da mesma maneira que lhe foi declarada. E daí Jesus é assunto aos céus no livro de Atos, e você vai ver Pedro dizendo, pregando: arrependam-se e creiam no Evangelho, varões galileus. Você vai ver Pedro pregando a mesma palavra. E no decorrer dos séculos, até chegar em nós, essa mesma palavra é válida. É necessário uma transformação. Só vai existir transformação andando com Jesus. Então, o Deus que o mundo prega, que é amor, ele também é fogo consumidor. O Deus que prega que Deus aceita tudo, ele diz que não aceita tudo. O que ele aceita é que o homem ande na sua presença e seja perfeito, que siga os seus princípios e a sua palavra, porque lá no fim ele vai pegar essa palavra que está escrita aqui e vai confrontar com a pessoa que disse que Deus o aceitava de qualquer jeito, e ele vai falar assim: vamos ver como que você é segundo a minha palavra. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu achei que o próximo era só minha família. Não. Quando Deus nos chama para uma vida com Ele, Ele vai falar que a palavra dele é o mais importante. Cristo, Ele é o Deus presente, o Emanuel. Ele veio à terra, não para que Deus pudesse andar na terra, mas Ele veio na terra para que o homem olhasse para Ele, e ao olhar para Ele, entendesse que a nossa justiça própria não se compara a nada com a justiça que Cristo teve por nós, porque Ele simplesmente, Ele foi para a cruz, morreu na cruz do Calvário, se pôs no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Então quando nós olhamos para Ele, nós devemos falar: temos que ter a mesma vida que Ele teve, buscar andar nos mesmos caminhos que Ele andou. Somos falhos, somos homens, mas
O Senhor é quem nos sustenta. Então, quando você pensar em arrependimento, olhe para a sua vida e vê o quanto você já foi mudado pela palavra de Deus. Porque o quanto você foi mudado vai demonstrar o quanto você tem andado com Cristo. Pedro foi chamado pelo Senhor. André foi chamado pelo Senhor. E Deus os chamou quando eles estavam trabalhando. Deus sempre vai chamar para a sua obra homens e mulheres que estão fazendo algo, estão em atividade. Deus sempre vai chamar para a sua obra pessoas que estão trabalhando e não pessoas ociosas. Porque pessoas ociosas, elas não querem mudança. Elas vivem como diz a canção do mundo: deixa a vida me levar. Mas pessoas que estão trabalhando, elas estão dispostas a mudar o mundo segundo a palavra de Deus. Deus chamou Gideão trabalhando. Deus chamou toda hora confundo Pedro e André. Deus chamou Jefité quando ele estava trabalhando. Deus chamou homens que estavam trabalhando para cumprir o seu ministério. E Deus vai chamar você para o seu propósito quando você estiver fazendo algo. E Ele não quer apenas que você ande por aí, mas Ele quer que você seja um mensageiro da palavra dEle. E como Ele fez isso com Pedro, Ele viu homens que andam à noite destemidos, enfrentam grandes tempestades e falou: estes homens são aptos para trabalhar. O que você tem em você que Cristo pode usar? Eram homens que saíam obstinados para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu propósito no reino de Deus? Quantas pessoas você almeja que ouçam falar de Jesus através da sua vida? Quantas pessoas, através da mudança que você teve, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser seu filho, eu quero ser seu servo, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me tirou de uma vida de pecado que eu vivia, para que eu pudesse viver segundo a sua palavra. Aonde isso vai te levar? Quantas pessoas vão poder conhecer Jesus por causa da chamada que Cristo teve na sua vida? Jesus me tirou de um lugar aonde talvez eu vivesse em constante depressão por toda a minha vida. Eu morava com a minha mãe, com meu irmão. Todos eles me cercavam de amor, minha família me cercava de amor, mas eu não me sentia amado. Eu já disse isso mais de uma vez. Até que um dia uma pessoa, quando falou de Jesus, ela falou: por que você está aí sozinho? Fique aqui conosco. E ali eles cantavam uma canção, e aquela canção, junto com aquela palavra, veio dizendo que Jesus cuidava de mim e que eu precisava dele. A música era Preciso de Ti. Quantas pessoas não se converteram por causa dessa canção? E ali eu fui vendo que todo o amor que eu sentia, ainda faltava algo, e era o amor de Deus que estava sobre a minha vida. E daí eu conheci essa canção, e aquelas pessoas me abraçaram no fim daquela reunião, e aquelas pessoas me envolveram, e eu senti o amor de Deus. E ali eu falei para minha mãe: mãe, eu não vou voltar para casa, eu vou ficar lá. Fiquei na casa da minha tia, eles iam para a igreja, né? E ali eu comecei a mudança de comportamento. Os amigos que eu tinha antes, com quem eu compartilhava parte dos meus dias, mudaram. O que eu entendia que era bom para mim, mudaram. E daí eu comecei a ler a Bíblia. E no mesmo álbum do Diante do Trono, que tem a música Preciso de Ti, tem a música que ele diz: quão amáveis são seus tabernáculos, minha alma desfalece pelos seus átrios. E chega numa parte que diz: o pardal encontrou casa e andorinha seu ninho. E essa canção, a Preciso de Ti, foi interessante, mas essa canção, quando eu ouvi, eu entendi a passagem que está escrita no livro de Salmos, no capítulo, acho que 84, que diz: quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor.
E diz lá que o pardal encontrou casa e andorinha o seu ninho. E naquele momento, quando eu vejo isso, eu senti que eu tinha encontrado uma morada em Deus. Eu tinha encontrado um lugar aonde eu não poderia mais sair. Eu senti que se aquele lugar o pardal se sentia bem, eu entendi que em Deus eu iria me sentir bem. E o meu comportamento começou a mudar. E as atitudes que eu tinha, eu falava muito palavrão. Eu era adolescente, passando para ser jovem, falava muito palavrão. Andava com os meus amigos assim, que no meu bairro, ou os meus amigos eram aqueles que se dedicariam e teriam uma profissão em algum momento da vida, ou eles eram os traficantes, ou eles eram os futuros bandidos. Alguns desses meus amigos não estão mais vivos. Uma vez, eu já contei também aqui, uma vez um amigo falou assim, vamos ali comigo. Eu fui com ele, ele foi com a mochila, ele voltou com a mochila cheia de drogas. E daí quando eu ouvi de Jesus, a primeira mudança que teve foi, eu não vou morar mais aqui. Foi uma mudança de comportamento. Daí depois, lendo a palavra de Deus, e quando eu vi aquela canção, e daí eu achei no Salmo, eu perguntei para minha tia, achei no Salmo, eu entendi que eu tinha encontrado lugar, uma morada num Senhor, num Deus Todo-Poderoso que iria cuidar da minha vida. Então eu mudei meu comportamento. E eu morei na casa da minha tia por mais de um ano. E um dia eu retornei para o meu bairro, voltei para o mesmo lugar, para os mesmos amigos. E quando eu fui conversar com ele, no meio da roda de amigos, hoje já parece que não tem mais isso nos bairros, né? Aquela roda de crianças ou adolescentes ali, tudo conversando. E na roda de amigos, a primeira coisa, quando eu estava conversando com ele, falou, você mudou, tem alguma coisa diferente em você. E realmente havia algo diferente. E eu percebi ali que já não era mais o meu meio. E eles também percebiam que ali já não era mais o lugar, o convívio que devíamos ter. E ali, eu estava aprendendo a tocar violão. Às vezes eu pegava o violão, ficava na frente da casa da minha avó. Às vezes tocando violão, eu ficava com esses amigos. E daí começava, toca aquela, toca essa, toca aquela. E nenhuma era crente, né? Até que chegou um momento que eu comecei a tocar os louvores. Até que chegou um momento em que eu descobri um grupo de rap cristão que todo mundo ouvia. Aí eu tocava um monte de música, todos eles cantavam. Eles nem sabiam que o grupo era cristão. E eu pude ali falar de Jesus para os meus amigos. Eu pude falar de Jesus para os meus tios, para a minha família. Eu pude falar de Jesus, de um Deus que me encontrou quando eu achava que não tinha amor, de um Deus que me encontrou quando eu achava que não tinha valor, de um Deus que me encontrou ali na minha adolescência e disse que me amava, que Ele desejava que eu ficasse debaixo das suas asas, debaixo de suas penas, que Ele desejava que eu ficasse ali no seu templo, no lugar da sua presença. E daí eu pude compartilhar de Jesus e continuei buscando ao Senhor. E os anos passaram, irmãos, e eu nunca saí da igreja, eu nunca saí da presença de Jesus. Os anos passaram e eu não deixei a minha vida antiga me dominar, porque Jesus me chamou com um propósito. Ele me chamou para o arrependimento e mudança de vida, a minha vida foi mudada. Ele me chamou com um propósito, de ser aquele que iria em seu nome anunciar a presença dEle. Ele te chamou com um propósito. Você não veio hoje a essa igreja com apenas dizer assim, eu vou cumprir a meta de domingo, que é ir à igreja. Não, Ele te chamou com um propósito, de vir à igreja, adorar o nome dEle, se render louvores ao nome dEle, e quando sair daqui dizer que Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. E quando você andar pelas ruas, quando as pessoas te olharem, não vai ser apenas o Cristiano que vai estar andando, nem o Rafael, mas vai ser Jesus, o Senhor, junto contigo. Porque a presença de Deus, a partir do momento que você tem a transformação, a mudança de conduta, a mudança de mente, dizendo agora a minha vida pertence ao Senhor, a partir daquele momento, Ele vai contigo, te ensinando quem você será na presença dEle. Ele disse para Pedro e seu irmão André, que faria deles pescadores de homens. Ele faria,
Não eles seriam apenas porque saíram dali, mas Jesus iria ensiná-los a serem esses pescadores de homem. Jesus te chamou para te ensinar para ser aquele que anuncia o reino dele. Em 2024, é isso, né? Em 2024, Jesus está te chamando para ser aquele que vai falar dele nesta geração, nesta nação, neste momento. Porque tudo tem a ver com o nome dele. Arrependimento tem a ver com mudança de vida. Olhe para a sua vida, reflita sobre ela e vê quanto Cristo já mudou por causa da palavra dele. Porque está escrito na palavra dele. Não por aquilo que o mundo diz que é Deus. Porque na concepção do que o mundo diz que é Deus, você pode fazer o que quiser, que no fim vai dar tudo certo. Só que daí Jesus Cristo vai dizer assim que o único meio de se chegar à presença de Deus é que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O mundo diz que está tranquilo seguir todas as direções. Ele vai dizer que Ele é o único caminho, a única rota para a presença de Deus. Alguns colocam pessoas para intermediarem a busca por Deus. Alguns colocam imagens e ídolos para intermediarem as suas orações. E daí na mesma palavra de Deus vai dizer assim que existe apenas um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus, homem, o Senhor. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Não existe outro meio de se achegar a Deus se não for por Jesus. Mas o mundo está dizendo que você pode fazer o que quiser. Jesus vai dizer aqui na palavra que ele fazia apenas a vontade do Pai, não somente o que ele queria. Ele fala: meu Pai trabalha, eu também trabalho. Eu falo que eu ouço meu Pai falar. O que você está fazendo nos seus dias? Está ouvindo Deus falar? Está ouvindo Deus falar para que você possa falar o que seu Pai te fala? Os nossos dias têm que ser guiados e pautados pela palavra de Deus. Oséias, ele em sua palavra diz que haveria um dia em que o Senhor chamaria o seu povo novamente para si. O mesmo Israel que ele falou: eu te rejeitei agora. E chegou o dia para você. Deus te chamou para Ele. Deus te chamou para Ele. Ande em seus retos caminhos. E a outra mensagem que Jesus disse depois do arrependimento é: creiam no Evangelho. E crer é andar segundo a palavra de Deus. Crer é andar segundo a palavra de Deus. E como é que nós sabemos isso? Você vai ver um homem chamado Abraão. Abraão, o Senhor diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, dos seus pais, e vai para o lugar que eu te enviarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e farei de você uma grande nação. Essa é a mensagem de Deus. Abraão pegou a sua esposa, pegou o seu rebanho, pegou os seus servos e saiu daquela terra. E foi para diversos lugares. E enquanto ele andava, Deus estava falando para ele: esse vai ser o lugar que vai ser destinado para a sua descendência. E Abraão seguiu a sua jornada, dependendo de Deus. Vai dizer que Abraão é o pai da fé. E eu vi um pastor, eu não recordo o nome, falando, né? Abraão é o pai da fé, mas Abraão não fez nenhum milagre. Abraão, você vai ver em toda a palavra de Deus sobre Abraão, você não vai ver ele fazendo nenhum milagre. Você vai ver Eliseu fazendo o ferro do machado flutuar. Você vai ver Elias e Eliseu ali, né, orando para que voltasse a vida de um menino. Mas você não vai ver Abraão fazendo milagres. Mas o que você vai ver em toda a história de Abraão é dizendo que ele andava com Deus. Então crer
Não é sair daqui fazendo obras mirabolantes. É sair daqui hoje andando na presença de Deus, andando segundo a sua vontade. Mudança de vida e andar segundo a vontade de Deus. Culto passado, eu disse o versículo que eu mais uso da Bíblia, que eu mais gosto, que é: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo. A primícia é do Senhor, as suas vontades é do Senhor. Você separa diante do altar dele e diz: Senhor, esses são os meus planos. Agora quais são os teus? Agora quais são os teus? E separa diante do Senhor e confia nele, e ele vai te mostrar o caminho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, diz a palavra do Senhor. As nossas vidas vão demonstrar que nós cremos em Deus quando nós andarmos segundo a sua palavra. Um dia Pedro estava pescando a noite toda, que é o momento da conversão, só que está lá no livro de Lucas essa passagem. Vai dizer que ele pescou a noite inteira e já estava ali triste, limpando as redes, porque não havia pego nada. E daí Jesus pregou: arrependam-se. Jesus pregou, creiam no Evangelho. E daí ele entra no barco de Pedro e falou assim: avança um pouco mais. E avançaram um pouco mais. E Jesus falou: lança a rede. E Pedro era pescador e já tinha lançado a rede a noite inteira. Quando você tem alguma ocupação, algum ofício, e você domina aquela área, quando alguém te fala assim: vai fazer tal coisa, você fala: não vai dar certo, já fiz isso aí, não dá certo. E Pedro falou: já fiz isso a noite inteira, mas segundo a sua palavra eu vou lançar a rede. Pedro, ele tinha todos os argumentos já formados dentro dele, mas ele disse: segundo a sua palavra eu vou lançar a rede. Porque crer não é fazer algo mirabolante, é andar segundo a vontade de Deus. E daí Pedro fez algo simples: jogou a rede. E como diz a música, ele tirou ela cheia de peixinhos, cheia de peixes. E a palavra do Senhor vai dizer que era tão pesada que ele precisou de ajuda para erguer. Quando ele andou segundo a vontade de Deus, ele viu o milagre acontecer. Quando você andar segundo a vontade de Deus, você vai ver os milagres acontecer em sua vida. Antes disso é impossível Deus se mover. É impossível Deus se mover conforme a sua necessidade, sem a palavra dele habitando ricamente em vocês. Deus, ele deseja que você ande segundo a palavra dele. Livro de Salmos, no capítulo 81, que nós lemos hoje: ah, se meu povo ouvisse a minha voz, eu subjugaria os seus inimigos, eu derrotaria todos eles e eu sustentaria. Mas quantas vezes o povo de Israel não desejou ouvir a voz de Deus? E você vai ver o livro de Juízes cercado de história. O povo se desviou da voz de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. E só quando houve um clamor, e só quando houve um arrependimento, e só quando houve uma postura diferente do povo, Deus se voltou para fazer aquilo que eles necessitavam. Já mudou o seu comportamento? Já anda na vontade de Deus? Esteja preparado para ver os milagres do Senhor sobre a sua vida. Porque se nós ouvirmos a sua voz, certamente seremos o povo mais abençoado desta terra. Deus nos chamou para andar segundo a sua vontade e para realizar todas as suas obras. Deus não chamou você quando você estava ocioso sem fazer nada.
Ele te chamou no decorrer dos seus dias cansados, das suas dificuldades na sua família, nas suas dificuldades no seu trabalho, nas dificuldades da sua vida, para cumprir o único propósito de ser aquele a quem Ele vai enviar neste ano, para propagar do seu reino, para anunciar do seu evangelho e para coroá-lo como rei, porque Jesus começou dizendo: o reino dos céus está perto. E Ele era o Deus Todo-Poderoso anunciando isso. E hoje não muda, porque Jesus está neste lugar. Então agora chegou a hora de darmos o lugar de honra e de glória a quem realmente pertence, que é a Jesus. O que você busca neste ano? O que você deseja alcançar neste ano? Que a primeira coisa seja um trono a qual Cristo esteja assentado dentro do seu coração. Porque se nós deixarmos Ele se assentar dentro dos nossos corações, as nossas decisões vão ser nele, as nossas atitudes vão ser pensando o que Jesus faria, como Ele agiria. As nossas atitudes vai ser: Senhor, me ajuda a responder como o Senhor responderia. Senhor, me ajuda a falar do seu amor da maneira que lhe agrade. Senhor, o Senhor é o dono, o Senhor tem todo o poder. Podes falar através de mim, porque neste ano o dono do trono vai falar através das nossas vidas, se nós deixarmos Ele agir, porque nós andamos segundo a sua palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, e escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões, que o nosso Deus é o único Senhor. Nós vamos andar, vamos nos mover no nome do Senhor, porque Ele nos tirou da vida que tínhamos para termos a vida dele em nós. Ele nos tirou da vida de pecado para sermos justificados através do sangue de Jesus, e o sangue do Cordeiro nos justifica de todo o pecado, diz a palavra do Senhor. Ele nos tirou do engano das trevas, porque Ele diz assim em sua palavra: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então as trevas nos enganavam com as mentiras de Satanás, e Deus nos santifica através das suas palavras. Somos transformados e formados à semelhança dele através da palavra de Deus. O mundo diz que tanto faz a maneira que você segue a Deus, porque no fim nós vamos ter um encontro com Ele. A Bíblia nos diz que só vamos ter encontro com Jesus e com Deus Todo-Poderoso quando a nossa vida for dele, quando nós confessarmos que Ele é o único Senhor. A Bíblia diz que você pode fazer o que quiser. Não, a Bíblia não, o mundo diz que você pode fazer o que quiser. E Jesus diz que eu e você só seremos amigos dele se fizermos o que Ele nos manda. O mundo diz que você pode beber à vontade, e a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O mundo está cheio de prazeres liberados para você, e a Bíblia vai dizer que o nosso prazer é viver com Ele para toda a eternidade. Irmãos, o nosso prazer é viver com Ele para toda a eternidade. Sabe quando isso começa? Hoje. A eternidade para você começa hoje.
ela não vai começar a partir da sua morte. As pessoas julgam que a eternidade é a partir do momento em que morre e vão viver com Deus ou vão viver no inferno. Não, a eternidade ela começa hoje, porque o que eu fizer hoje aqui vai determinar com quem eu vou passar toda a minha vida, toda a minha história. E hoje eu ouço: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Crede no Evangelho. E hoje eu ouço: mude o seu comportamento, a sua maneira de agir. Que Cristo vá na frente, governando tudo. Que à sua frente vá um fogo consumidor e que Ele seja Jesus. Que na sua frente vá o Senhor ordenando os teus passos e você ande segundo a palavra dEle. Porque, como eu disse, crer é andar segundo a palavra de Deus. Desejamos milagres e vamos vivê-los quando andarmos segundo a palavra de Deus. Deus te chama para uma nova história com Ele e para andar junto dEle, segundo a sua palavra.